Vamos ler de forma alternada. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também um outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pois os oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que está com ele. com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. 21 e 22 juntos. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os principais do arraial da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor Ezequias, os moradores de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Podemos assentar-nos. Deus abençoe a todos os presentes. Sônia, seja bem-vinda. Deus abençoe grandemente a sua vida. Os demais todos são nós da casa, né? Viviane, a gente nem considera visitante, né? Deus abençoe. E Nilda também não, tá, Nilda? Né? E a Vera é a nossa madrinha aí também, para nos abençoar. Ela de Bangu, né? Pastor Davi deve estar querendo que ela esteja lá, mas graças a Deus ela tem estado conosco aqui. Meus queridos, antes da gente entrar na questão de Ezequias, e eu particularmente não vou pregar pela batalha em si, mas o que aconteceu antes da batalha. Até pouco tempo nossa irmã Monique pregou sobre a batalha de Ezequias ali, de Senaqueribe. Eu não quero entrar nesse mérito, mas eu quero antes que a gente se localize, para a gente entender quem é Ezequias, né? Que rei é esse, em que período ele estava. E para isso a gente precisa relembrar os reis antes dele. Vou fazer aqui um breve relato para a gente relembrar. O primeiro rei, Saul, que foi um rei que acabou perdendo o seu reinado para Davi, um homem segundo o coração de Deus. Depois de Davi a gente teve Salomão, que foi um homem muito sábio, mas no final do seu reinado Salomão já não agradou a Deus. E depois nasceu um filho, qual foi rei, chamado Roboão. Roboão foi aquele rei que não ouviu o conselho dos mais velhos, pelo contrário, ele ouviu o conselho dos mais novos e oprimiu o povo. E no período de Roboão, o reino dividiu-se em dois. Nós vamos ter agora o reino de Judá e o reino de Israel, que eram as 10 tribos. Judá, a tribo de Judá e Benjamim formam o reino de Judá, que é o reino de Jerusalém. E é sobre esse reino que a gente está falando. A gente não vai falar do outro reino, que são das 10 tribos. A gente vai se dedicar mais a esse. Depois de Roboão, nasceu Abias, que foi um rei que fez o que era mal perante Deus. Um rei que não seguiu os conselhos e a palavra de Deus, filho de Roboão. Depois nós temos o rei Asa, que foi um bom rei. Depois segue a ele Josafá, também um bom rei, um homem que andou na maioria do seu tempo na presença de Deus.
Depois nós temos Jorão, que casa-se com a filha de Acabe, aquele mesmo rei lá que era casado com Jezabel, e ele traz toda aquela má influência, e foi um homem muito ruim, que matou seus próprios irmãos. Depois a gente vai ter Acasias, que é um outro rei que segue essa linhagem de reis que não agradaram o Senhor, e ele fez o que era mal perante Deus. E depois a sua mãe, né? A gente vai ter uma rainha, né? Que vai assumir um período curto chamado Atalia, que ela matou todos os netos. Ela mandou matar todos os netos para reinar. Apenas Joás foi separado e ela não matou. E Joás vai reinar depois. E Joás, irmãos, ele tem um detalhe importante na vida dele. Ele vai ser fiel a Deus, enquanto um sacerdote chamado Joiada estava do lado dele. Aquele homem era um homem de Deus que levou esse rei a fazer o que era bom perante Deus. Mas quando Joiada morre, por velhice ali, né, Joás volta a fazer o que era mal diante de Deus. Depois ele vai ter um outro rei chamado Acais. Esse rei foi um dos piores de Israel. Ele se voltou para a idolatria, colocou a idolatria dentro do templo de Israel, queimou seus próprios filhos, oferecendo em sacrifício a demônios. E depois dele, né, Ezequias é filho de Acais, desse péssimo rei. Nasce Ezequias. E Ezequias, irmãos, é considerado um dos melhores reis de Israel. Por quê? Porque Ezequias, ele fez grandes coisas, ele era um dos maiores líderes, ele restabeleceu o culto, a adoração a Deus, ele restaurou a verdadeira adoração, ele chamou toda a nação, ele reuniu todo mundo, ele celebrou a Páscoa que há muitos anos não era celebrada. E esse homem purificou a terra, ele eliminou os ídolos, né? Ele foi um homem que eliminou aquilo que era de mal no meio da nação de Israel. Mas de repente, quando o seu reinado estava muito bom, quando tudo estava perfeito, o inimigo chega à porta de Ezequias. Versículo 1 e 2, vamos repetir para a gente ver esse contexto ainda. Depois de tudo isso que nós falamos, a gente chega nesse momento em que chega o inimigo ali pertinho. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra a cidade fortificada e tentou apoderar-se dela. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém. Então vamos entender o contexto, irmãos. Um rei que agradava a Deus, né? Um rei que celebrou a Páscoa, que reuniu o povo, que estabeleceu alguns concertos com Deus, agora tinha diante dele um inimigo, e era um inimigo muito feroz. Ele era do exército da Síria, um império naquela época que dominou vários lugares, que conquistou várias cidades. E ele estava ali, ao redor, ele havia entrado na cidade, estava apenas do lado de fora da cidade. E é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, quando nós enfrentamos dificuldade e quando nós somos vencedores. Nós vamos pregar, se Deus permitir, duas mensagens sobre o rei Ezequias. Uma, que é esta, quando a gente sai vitorioso, e outra, quando nós saímos derrotados. E vamos usar, irmãos, o exemplo de Ezequias. Vamos ver o que este homem fez antes da guerra, o que este homem fez diante dessa situação, o que este homem fez quando o inimigo estava à porta, estava batendo ali a porta, quando ele sabia que todo o seu reinado, toda a glória que ele havia conquistado poderia ser perdida, eles poderiam ser mortos, levados cativos, mas ele toma algumas atitudes. E eu gostaria que nós aprendêssemos nesta noite, quando vencemos nossas batalhas, o que precisamos fazer? Em primeiro lugar, tirar qualquer vantagem que o inimigo possa ter. Você pode repetir comigo? Tirar qualquer vantagem que o inimigo possa ter. Versículo 3 e 4, vamos confirmar o texto. Olha o que Ezequias vai fazer. Depois que o exército está ali, depois que tem essa situação apavoradora, ele toma algumas atitudes práticas. Vamos lá? Resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles ajudaram.
Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? O que Ezequias fez, irmãos? Ele fez uma estratégia de guerra, né? Antes do inimigo se apoderasse da água, porque se o exército chegasse ali, cercando eles com água abundante, eles podiam ficar ali meses e anos esperando a fome acontecer lá dentro da cidade. Então Ezequias se antecipa, ele prevê alguma coisa, diz: vamos lá fora, né? Eles saíram da cidade, juntaram o povo antes que o exército chegasse e fecharam as águas, cortar até o ribeiro. Eles tiraram para que não tivesse alimento, não tivesse água para o exército inimigo. Nós, irmãos, na vida espiritual é a mesma coisa. Nós temos que fechar todas as brechas, temos que tampar todos os buracos, temos que fechar tudo aquilo que o inimigo aproveita na sua vida, porque quando você pensa que o inimigo não está chegando, ele já chegou, e ele olha para você, olha para a sua vida, como ele vem para roubar, matar e destruir. Ele procura qualquer falha, qualquer situação para que ele possa ter vantagem diante de você. Faça uma análise da sua vida, faça uma análise de onde você está, do que você tem, se há alguma brecha, se há algum lugar, se há alguma vantagem que o inimigo possa ter. Por exemplo, uma coisa que o inimigo ama é pecado oculto. É gente que está na igreja, mas vive pecando. É gente que tem uma vida dupla. Às vezes vai lá no psicólogo e fala que a pessoa tem uma dupla personalidade, mas tem cristão que tem uma dupla personalidade. Um dia é crente, outro dia é do diabo. Um dia é de Deus, outro dia é do diabo. Um dia é de Deus, só que na verdade ele é sempre do diabo. Ele acha que é de Deus, mas não é. E já que a gente está falando de guerra, irmãos, nada melhor do que lembrar da nação de Israel. Josué 7:21. Você lembra desse episódio? Né? Um jovem, né? Vamos colocar aí um jovem daquele bonitão, ele foi lá para a guerra, né? Fizeram a guerra e ele viu uma capa bonita, viu também dinheiro ali, né? Falou assim: poxa, nada mal, né? Eu pegar e guardar isso para mim. E o jovem pegou a capa, né, chamada capa de Acã, e guardou junto com ele, né? Ali havia algumas coisas de ouro, ao peso de 50 ciclos. O texto diz assim, ele falando: quando vi entre os despojos uma capa babilônica, olha só, né, capa babilônica, devia ter aquele, né, uma caveira lá, alguma coisa bonita que os adolescentes gostam hoje, né, desses jogos, essas coisas do mal que a gente traz para dentro de casa. Ele falou assim: opa, que capa bonita, né? E 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, irmãos. Quem não ia ficar feliz achar 200 ciclos de prata? Uma barra de ouro. Esse dia a gente estava brincando, né? Se você achar alguma coisa na rua, você devolve. Aí você acha que esses dias os meninos acharam lá uma sacola cheia de ouro, lá em Israel, foram cavando, achando. E esse jovem achou e levou para casa, levou tudo aquilo para ele. E diz o texto que o exército de Israel foi pelejar uma luta e perderam. Ué, o que tem a ver? O jovem teve uma boa intenção, ele falou assim: poxa, legal, né? Vou gastar com meus jogos de videogame, vou ver o que eu gosto de fazer, vou passear com esse dinheiro. Mas Josué perde a batalha. E Josué vai orar, vai consultar a Deus, e Deus diz assim: tem pecado no meio do povo, irmão. A gente pode enganar pastor, pode enganar presbítero, pode enganar todo mundo, menos Deus. Por isso que esse ministério aí que a gente está vendo aí, tanto pecado, tanta coisa diabólica, irmãos. As pessoas estão usando a igreja para fazer isso, para tirar uma capa, para tirar ouro, para tirar prata, para juntar riqueza para si, para ficar famosos. A luxúria, a pecado, há tanta coisa hoje podre dentro da igreja, irmãos. Charles Spurgeon diz que quando a igreja está mais podre do que ela tinha que estar, quando o mundo está mais podre, não a igreja, me perdoe, irmãos, quando o mundo é porque a igreja não está cumprindo o seu papel. E hoje as pessoas veem o evangelho, esse mundo gospel que se criou, veem o evangelho como encher o bolso, como ter uma capa, não só uma capa, mas ter tudo que possa imaginar. E diz o texto que aquele jovem e sua família foram apedrejados. Deus não tolera pecado no meio do povo. Não adianta, a gente pode enganar todo mundo.
Pastor pode estar aqui pregando, ter uma vida pecaminosa, Deus sabe. E o tempo dele, a hora dele vai chegar diante de Deus. Maldita coisa cair na mão do Deus vivo. Terrível coisa. Então, meus queridos, o diabo ele trabalha nas vantagens, nas brechas. Lá em Coríntios tem um caso assim, de pecado. E Paulo, quando escreve a primeira carta, ele diz assim: admiro que vocês estejam alguém fazendo um pecado tão pior do que o mundo faz dentro da igreja. E Paulo diz: tira, coloca para fora, para que o corpo seja tomado e a alma seja salva no dia de Cristo Jesus. Na segunda carta, Paulo escrevendo a eles novamente, me parece que Deus trabalhou o coração daquela pessoa, curou ele e ele estava arrependido. Paulo diz agora assim para a igreja: perdoa, traga-o de volta. E ele usa um verso que eu sempre repito, lá em 2 Coríntios 2:11, ele diz assim: perdoem, tragam de volta, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Não é só o pecado, irmãos, que é vantagem, é a falta de perdão, é não saber acolher o pecador, é não saber lidar com a dificuldade do irmão, do próximo, porque é muito fácil, né, a gente apontar o dedo. Difícil é a gente saber perdoar, e difícil é a gente olhar para dentro de nós mesmos. Então não é só o pecado oculto, esse pecado oculto não é só o erro que o irmão ou a irmã possa ter, é o erro da igreja em não saber perdoar. Ou você acredita que Deus vai aceitar a sua oração, a sua adoração, se você não perdoa? Eu me lembro de uma irmã que passou uma situação muito difícil, e eu fui visitar e ela disse: pastor, esse negócio de perdoar é muito difícil. Eu não consigo perdoar não, pastor. Eu falei: minha querida, se você não perdoar, você também não vai ter o perdão de Deus. E o diabo vai ter uma vantagem na sua vida. Meus queridos, nessa batalha espiritual, nessa guerra que nós estamos, não podemos deixar nenhuma vantagem. Ezequias foi lá e tirou a água, tirou o alimento principal do exército Senaqueribe, para que eles não se sentissem fortalecidos. Nós, crentes, muitas vezes damos alimento para o inimigo. O que você faz durante a semana? Você tem lido a palavra, tem estudado a palavra, tem buscado a Deus, ou você vive só sentado na roda dos escarnecedores? O que você faz lá no seu trabalho? Como é que as pessoas te conhecem? Você é servo de Deus? Ou quando tem aquelas situações você também está? E aqui eu não estou falando de hipocrisia, não. Eu não estou falando de você chegar lá no trabalho e ser o mais santo de todos, mas por trás ser pecador. Eu não estou falando de uma vida autêntica, de uma vida que agrada a Deus, porque assim era Ezequias. Não deixe que nada venha ser vantagem para o inimigo na sua vida, porque senão a gente vai perder a guerra antes dela acontecer. Ezequias sabia que se o exército chegasse lá, tivesse vantagem, ele não ganharia a guerra. Pelas suas forças não ganharia. Segundo lugar, meus irmãos, o texto nos ensina que precisamos fortalecer nossa defesa. Vamos repetir? Precisamos fortalecer nossa defesa. Vamos lá para o texto. Eu gosto muito que o texto nos diga o que a gente está falando. Versículo 5. Vamos ler? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Olha a estratégia de Ezequias, né? Meu querido, se você vai entrar numa batalha espiritual e quer ser vencedor, se você não tiver armas, se você não tiver sua defesa fortalecida, você já vai perder de início. Olha o que Ezequias fez. Ele fortificou o muro que estava quebrado, ele consertou, ele restaurou. Ele fez um outro muro, para que se o inimigo quebrasse um, ele teria uma outra dificuldade para entrar. Ele colocou guardas. Ele fortificou a cidade de Milo, cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância. É interessante que eu queria que você abrisse comigo 2 Coríntios 10:4.
E Paulo vai falar sobre isso, vai falar de uma luta que a gente tem. Lá em Efésios ele diz que a nossa luta não é contra a carne, o sangue, mas sim contra os principados dominadores desse mundo tenebroso. Então aqui a gente está usando o exemplo de Ezequias, uma batalha direta, para falar de uma batalha espiritual, em que você precisa ter estratégias de guerra, estratégias de sabedoria vinda de Deus, para ter uma defesa contra as ciladas do diabo. E Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 10,4, ele fala sobre essas armas que nós temos, que todo crente deve usar. Vamos ler juntos? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, calculando nós sofistas. Amém, glória a Deus, né? Aleluia. Ele vai dizer assim, meus queridos, se a gente fosse, se Paulo estivesse pregando usando Ezequias, fala assim, olha, Ezequias usou armas, né, que ele tinha ali ao alcance dele. Nós precisamos usar armas poderosas em Deus, armas espirituais. O crente tem que estar ligado com Deus. Não adianta a gente querer enfrentar o inimigo apenas cantando, né? Pisando na cabeça do inimigo como muita gente canta. Isso o diabo está rindo da gente. Não é isso que vence uma batalha. Vence quando nós temos as armas poderosas de Deus. E aqui o texto é muito claro, para destruir fortalezas. Paulo está fazendo uma referência aqui a demônios, a grupos que vêm para destruir a nossa vida. E ele diz assim, você só vai vencer esta luta se você tiver armas espirituais. Além de destruir fortalezas, irmãos, Paulo fala de uma das coisas que mais acontece no nosso mundo, que está destruindo a igreja. Ele diz assim, para anular nós os sofismas. A gente lá no nosso grupo, que a gente tem orado junto, a gente trabalhou esse texto que é sofisma. Sofisma é uma coisa que é mentirosa, mas é vendida como se fosse verdade, né? Falando assim, uma linguagem bem simples. É uma narrativa que a gente tem inúmeras hoje. Por exemplo, né, uma pessoa pode casar com uma pessoa do mesmo sexo e se vende isso como se fosse uma coisa correta. Isso vai ser cada vez mais levado adiante. Por exemplo, uma das coisas que é uma corrente mais forte no mundo, que vem do liberalismo, estou lendo o livro de Augusto Nicodemos, ele fala muito sobre isso. O aborto, a legalização do aborto, é um sofisma. As pessoas tentam nos passar uma ideia de que isso é correto. No entanto, é uma coisa que vem para destruir e matar vidas. E Paulo diz que quando a gente está revestido de armas espirituais, nós conseguimos destruir essas fortalezas, inclusive essas que estão dentro da igreja. Como essas pessoas que nós citamos, que entram para um culto, que entram para uma igreja, para criar sofisma, para se enriquecer, para tirar dinheiro das pessoas, para fazer coisas que não agradam a Deus. Nós só conseguiremos enxergar isso se tivermos os olhos espirituais. Você só vai conseguir vencer se você tiver as armas de Deus na sua vida. Irmãos, de todo o coração, não adianta nada a gente fazer certas coisas como se fosse um costume se a gente não tiver uma vida espiritual com Deus. Se você não sabe o que é orar, se você não sabe o que é estar diante de Deus, se você não tira tempo da sua vida para Deus, você tira para tudo menos para Deus, não venha querer achar que você vai vencer uma batalha espiritual que você não vai vencer. E eu quero aqui também lembrar de duas armas que Paulo fala, uma de defesa e uma de ataque. E ele vai falar em Efésios capítulo 6, que talvez seja o melhor texto para a gente ler quando a gente está falando de batalha espiritual, porque ele fala que a gente tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Aí quando ele vai falando dessas roupas, o verso 16, Efésios 6,16, ele vai nos falar de uma defesa que a gente tem que ter ela fortalecida em nós. Ele diz assim, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Então Paulo usa a figura de um escudo e de dardos inflamados. O inimigo está ao nosso redor, pelo diz, como um leão que procura devorar. Paulo vai dizer aqui nesse texto que ele é como alguém que está mirando em você, está atacando dardos o tempo inteiro.
Então, quando você está lá no trabalho, quando você pega o escudo da fé e coloca de lado, quando você deixa de crer, quando você deixa de ser cristão na prática, o diabo vai acertar um dardo direto no seu coração e vai te seduzir, vai te levar ao pecado e vai te levar para distante de Deus. Aí Paulo diz: levanta esse escudo, o escudo da fé. Não abra mão da sua fé, não abra mão da sua confiança, não abra mão do que Deus tem feito na sua vida. Por isso que é bom ler a Bíblia, irmãos. Quando a gente lê Hebreus 11, nós vamos ver que todos os heróis da Bíblia eram heróis porque tiveram fé. Só todos. Eram homens e mulheres iguais a nós, comuns, mas que na hora que foram desafiados, eles creram e tiveram uma fé, não essa fé comum que a gente vê, mas uma fé capaz de permitir que eles vencessem o adversário. Efésios 6,7 fala da arma de ataque. E a maior decepção quando a gente lê o texto, não, quando a gente vê como a gente lida com essa arma. Ele diz assim: tomai também o capacete da salvação. Ele junta a segunda parte, e a espada. Vamos lá, irmãos? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você já fica assim que eu vou vencer o inimigo? Vem inimigo, né? Com a Bíblia na mão, ou com a Bíblia debaixo do travesseiro, ou com a Bíblia aberta na casa do Salmo 91. Esses dias eu soube de uma igreja que estão cortando pedaços da Bíblia e estão vendendo os pedaços da Bíblia. Aí a gente se escandaliza com isso. Mas a nossa Bíblia está lá na prateleira, na estante hoje usa muito mais, né? Na cômoda, não sei aonde, lá largada. Que espada é essa, irmãos, que a gente não sabe usar? Está arriscado o inimigo vir você tirar a espada, você vai cortar sua cabeça agora, você não sabe usar. Eu não conheço a palavra, eu não estudo a palavra, eu não leio a palavra, eu estou todo domingo na igreja, adoro, faço todas as coisas, mas não conheço a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: quando você começar a ler a Bíblia, a palavra de Deus é tão poderosa que ela vai fazer você ter desejo de ler e de crescer, e de cada dia mais conhecer. Aí ela vai se tornar espada para você, porque para Deus ela sempre é. Quando Jesus foi tentado pelo inimigo, você lembra como ele rebateu? O diabo falava: está escrito, os seus olhos. Ele dizia assim: também está escrito. Ele combateu com a própria palavra. Hoje, se o diabo chegar para o crente e falar assim: está escrito isso, valeu, diabo, que legal, eu vou fazer isso mesmo. Você está falando? Não é assim, velho? É assim mesmo. Pastor, olha, o diabo fala para o pastor prega aquilo que ele nem conhece, pastor que nem lê Bíblia, irmãos, para pregar. Pega sermãozinho pronto, sermão de internet. O cara fala assim: eu já ouvi esse sermão em algum lugar, né? Eu conheci a história de um pastor que eu li, não sei se é verdade, né? Mas eu acho que sim, porque eu li para mim, que ele tinha uma caixinha de sermões. Então ele entrava numa igreja e ia pregando. Quando chegava no mês, ele falava assim: irmãos, agora eu tenho que ir para outra igreja, né? Aí ele ia pegar a caixinha em outro lugar. Mas é verdade, irmãos. Não estuda, não lê a palavra, não sabe o que é uma vida devocional. Nós só venceremos o inimigo se nós usarmos as estratégias certas de defesa. Ezequias tirou a vantagem, usou a defesa certa, mas ele vai fazer uma outra coisa que eu acho muito interessante. Vamos voltar lá para 2 Crônicas 32, versículo 7. Vamos ler forte, irmãos, todo mundo junto, na mesma versão, né? Seja forte e corajoso, não temais, nem cuja suspeito por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Amém? Ele vai dizer assim: seja forte, corajoso, não temais.
robustez. Em terceiro lugar, irmãos, além de tirar vantagem, além de preparar uma boa defesa, ele remove o medo do coração do povo. Então precisamos remover o medo dos nossos corações. Vamos repetir? Precisamos remover o medo dos nossos corações. Aí que está a maior dificuldade, irmãos. Porque tem muito crente medroso. Ezequias sabia que se eles fossem para o embate, para a guerra, e se os soldados estivessem com medo, eles não conseguiriam dar aquilo que eles teriam que dar na batalha. O diabo, só de olhar para a gente, irmãos, ele vê que a gente está com medo. Muita gente acha que essa Covid, que assolou o mundo, fez uma igreja mais forte. Eu acho que fez uma igreja mais fraca. Mostrou que nós somos muito fracos e muito medrosos. Mostrou que se levantar uma peste ou alguma coisa e tiver duas opções, você morre pela peste ou você prega o evangelho, a gente fica em casa para não morrer da peste. E depois somos acolhidos lá no inferno pelo diabo. Mostrou que se fosse a igreja primitiva, ela não deixaria de pregar o evangelho, não deixaria de anunciar a palavra. Porque chegando ou não, irmãos, eu sempre digo, eu não sei o que vai acontecer com a nossa vida. Mas Deus sabe. E nós não podemos ser uma igreja só de live. Não podemos ser uma igreja mentirosa. Uma igreja que vê um dia a live da igreja, outro dia vê a live lá do cantor, depois vê a live do funk, depois vê não sei o quê. E assim que a gente está vivendo. Os crentes não são mais crentes. Os crentes não têm mais festa de crente. Os crentes não têm mais casamento de crente. Os crentes não fazem mais nada de crente. Porque na verdade os crentes